Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. E eu quero convidar vocês a estar compartilhando pelo WhatsApp, pelo Facebook e também você que não é inscrito no meu canal, você entra aí pelo YouTube e coloca Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Você vai colocar e vai se inscrever no meu canal, dar um like e deixar o seu comentário. É isso aí. Nós estaremos neste exato momento estudando um pouco sobre João Calvino. João Calvino foi um homem que foi admirado por muitos e detestados por muitas outras pessoas. João Calvino foi uma figura muito importante da época. Nós vamos ver neste exato momento como foi a história dele, como foi que ele contribuiu para a formação teológica. Tudo isso nós vamos estar vendo neste exato momento. João Calvino, se você ver pela data 1509 a 1564, você pode ver que ele, quando Martinho Lutero lançou as suas 95 teses nas portas de Wittenberg, João Calvino, ele já tinha em torno de 8 anos de idade. João Calvino, ele é um reformador de segunda geração, como muitos o chamam. Então ele não pertence à primeira geração de reformadores, como Lutero, Melancton e Zwingli. Um outro fator importante, João Calvino, ele também não é alemão. Não é um reformador alemão, ele é francês. Só que a França, ela nunca acolheu a reforma protestante. Ela nunca abriu as portas oficialmente para a reforma. Sempre foi um país católico, extremamente católico. João Calvino, ele realizou o seu trabalho não na França, que é o seu país de nascimento, mas ele realizou o seu trabalho na Suíça. Na Suíça, ele se fixou na cidade de Genebra e foi ali que ele exercitou o seu trabalho. Quero deixar bem claro que João Calvino também foi um estadista também. Não foi somente um teólogo, um pastor, mas foi também um estadista, um representante político naquele país. Ele morreu novo, ele morreu com 55 anos de idade. João Calvino era um homem muito doente, meus irmãos. Era um homem que sentia muitas dores, muitos problemas e acabou morrendo cedo. Ele tinha tantos problemas que ele tem várias cartas de João Calvino referindo sobre as enfermidades que estavam afetando ao seu corpo e ele enviava para seus amigos. Ele, por exemplo, dava indícios de que ele tinha pedra nos rins, coisa que naquela época não detectava, mas hoje os médicos já detectam, Então ele tinha pedra nos rins, sentia muitas dores de cabeça. Você pode me perguntar, João Calvino, ele deixou algum descendente? Não.
porque ele teve um filho, mas logo na infância essa criança veio a falecer. Então a única herança que nós temos de João Calvino é os seus escritos, os seus livros, a sua formação teológica e daí por diante. Eu quero dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a igreja presbiteriana, ela é um exemplo de uma igreja calvinista. Eles seguem a linha calvinista. Algumas igrejas batistas também seguem a linha calvinista. Existia, por exemplo, naquela época, 2 tipos de batista: os batistas gerais e os batistas naturais. Os batistas gerais, eles eram mais moderados. Hoje a maioria dos batistas, eles são mais arminianos. Não há muitos batistas calvinistas hoje. Vamos continuar explicando sobre João Calvino. João Calvino, ele nasceu em Noyon, na França, né? Estudou direito. Calvino também era teólogo e era advogado também. Assim como Tertuliano de Cartago, ele era formado em teologia e em direito. Isso é muito útil porque o raciocínio de João Calvino mescla um pouco de direito, um pouco de teologia e daí por diante. E foi útil para ele no seu trabalho em Genebra também, né? Em Genebra ele teve um trabalho muito importante. Ele se converteu em 1533 e fugiu de Paris acusado de divulgar ideias protestantes. João Calvino, ele teve dificuldade na França, porque como eu havia falado no começo, a França é um país extremamente católico, sempre fortemente comprometida com o Papa. O apoio do Papa sempre foi importante para a coroa francesa da época. Por exemplo, onde foi que o papado permaneceu durante 70 anos? Claro, na França. Ele permaneceu em Avignon, né? Regiões ali da França, e acabava sendo um joguete nas mãos do rei da França, né? O papado e o rei da França tinham uma conexão muito forte, por isso que o protestantismo não teve muita força na França. Guilherme Farel, ele foi um reformador e que vamos conhecer daqui a pouquinho, que foi um grande amigo também de Calvino. Ele era francês também, mas ele se fixou em Genebra. E Guilherme Farel, ele evangelizava no sul da França. Ele era muito corajoso. Ele pregava a palavra de Deus no sul da França. E uma certa vez ele estava próximo de uma ponte e estava vindo, né, como a Igreja Católica tem o costume de pegar uma santa e sair pelas ruas da cidade, levantando aquela santa e fazendo suas devoções. Guilherme Farel olhou para aquilo ali, se indignou, foi lá, pegou a santa, tacou-lhe da ponte embaixo, e no momento que Guilherme Farel fez isso, o povo se irritou contra Guilherme Farel, bateu nele, levou ele preso, e logo após ele conseguiu fugir e ficou em Genebra. Agora o mais engraçado de todo é que Guilherme Farel, ele vai lá, ele espera, né? Ele espera aquela procissão passar e naquela procissão quando chega no meio da ponte, ele corre atrás, pega a santa, joga no rio
E o povo para e fica pasmado, sem saber o que está acontecendo. Oxê, pegou a santa, jogou no rio. E aí o povo demorou um pouco de raciocinar até que se enfureceram, pegaram ele e deram uma surra nele. E ele ficou nada bom, foi preso. Guilherme Farel, meus irmãos, era assim. Ele era corajoso, valente. Era um homem que merecia receber um destaque muito grande. Mas com o passar do tempo, depois, João Calvino se destaca mais do que ele. Isso nós vamos ver no decorrer da nossa história. Você pode observar que na França, com o passar do tempo, o povo passou a tomar ódio da igreja, porque não teve influência protestante naquele local. E o pouco protestante que tinha ali era chamado de huguenotes. Huguenotes que foram massacrados. Eles foram massacrados, eles foram destruídos. Os huguenotes não tiveram êxito na perseguição. A França foi varrida dos huguenotes na famosa noite de São Bartolomeu. Foi varrida de todos os protestantes. Por isso que na Revolução Francesa o povo tomou ódio do clero, porque os padres eram beberrão, eram prostitutos, eram um povo que havia se corrompido completamente. Então a Revolução Francesa fez com que o povo tomasse ódio do clero da época. E eu quero dizer para vocês que até hoje é assim. A França é um país completamente ou totalmente morto. As poucas igrejas protestantes que tem na França, se você encontrar 20 pessoas ou 10 pessoas naquelas igrejas grandes, é muito. Porque o povo não quer nada com Deus. Lá a França está morna. Simplesmente o protestantismo não tem força na França, porque é uma igreja que fede a prostituição, fede as coisas banais deste mundo. Satanás opera muito naquele lugar. Por exemplo, se você for em Paris, ela cheira a imoralidade em todos os aspectos. É um país sujo, um país que a imoralidade está ali presente o tempo todo. Por quê? A falta de uma presença protestante neste local. Ok, em 1536, João Calvino publicou em Basileia, na Suíça, a primeira edição de suas Institutas. O que é isso? O que são as Institutas? As Institutas, na realidade, são instituições. Instituições da religião cristã. As Institutas você pode adquirir em qualquer livraria evangélica ou até mesmo pela internet. Hoje tem basicamente 4 volumes, mas quando João Calvino escreveu as Institutas, era um volume só. As Institutas são um livro de teologia sistemática. O que é isso? João Calvino, ele sistematiza a teologia. Ele pega os temas teológicos e ele expõe os temas teológicos. A doutrina da revelação, a doutrina da Santíssima Trindade, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina relacionada à doutrina cristã, a vida da igreja, né? Ou seja, ele pega vários temas da teologia e ele expõe de uma forma sistemática. E ele fundamenta a sua teoria em uma forma de exegese, em uma forma fundamentada
dessa forma aí, né? Exegética, hermenêutica, etc. Ele faz questão de pegar o versículo, comentar o versículo, explicar o versículo. Isso é o que João Calvino ele trata de fazer nas Institutas. E a pessoa então passa a entender o porquê que ele expõe daquela forma o seu pensamento, e elas passam a entender melhor a palavra de Deus. Você mesmo que quer estudar teologia, que quer aprender bastante, compre os 4 livros das Institutas. É uma leitura longa, é uma leitura um pouco complicada, mas você leia, releia, procure compreender, você vai aprender muito através das Institutas de João Calvino. Hoje no Brasil tem a tradução de Valdir Luz, só que é uma tradução muito difícil, ele escreveu numa linguagem muito difícil no português, mas existem outros que traduziram de uma forma mais fácil. Aí você procura comprar uma Instituta que esteja numa linguagem mais fácil de entendimento. Por exemplo, você pode adquirir pela Cultura Cristã. Cultura Cristã tem uma tradução melhor. Vamos dar continuidade. Olha o que aconteceu com João Calvino. Quando ele estava indo para Estrasburgo, na França, Estrasburgo, ele estava indo para lá. Por que ele estava indo para lá? Porque João Calvino, ele sempre foi um homem tranquilo, preocupava-se sempre com os estudos, queria se aprofundar mais, estudar mais. Então, ele estava procurando tranquilidade. Ele era um homem solteiro, ele não tinha pretensão de se casar. E a única pretensão dele era sempre estudar e procurar se aprofundar mais e mais nas Escrituras. João Calvino, meus irmãos, ele era um intelectual, um homem de livros. Ele só queria estudar. Era isso sim que ele só queria fazer. Ele era um tipo de teólogo que ele não queria ser pastor. Ele era um teólogo que queria só estudar. Estudar era o lema de João Calvino. Mas pastorear, entrar em debates, brigar, esse não era o lema dele na época. Por isso que ele queria ir para Estrasburgo, né? Porque ele queria se isolar só para estudar, mas só que ele se deu mal com isso. Por exemplo, quando ele estava indo para Estrasburgo, ele teve que se desviar por razões de guerra que estava tendo lá na época, né? Ele teve que fazer um outro caminho e acabou se deparando em Genebra. Ele fez esse desvio, foi parar na Suíça, aonde ele encontrou Guilherme Farel. Guilherme Farel tentou convencer João Calvino a entrar, né, a ser um dos líderes da Reforma Protestante. Só que João Calvino não era isso que ele estava querendo. João Calvino estava querendo tranquilidade, estava querendo estudar, e Guilherme Farel começou a aconselhar e a dizer: não, nós precisamos da sua ajuda, o povo precisa de você, você não tem esse conhecimento para ficar só para você, você precisa compartilhar. Mas só que nada estava convencendo João Calvino. João Calvino queria só tranquilidade. Então chegou uma hora que Guilherme Farel, ele se irritou e disse: eu amaldiçoo essa tranquilidade que você quer para estudar. Você está amaldiçoado. Então, quando ele falou isso, houve um despertamento em João Calvino, e João Calvino regalou os olhos assim e olhou para Guilherme Farel e passou a meditar. Eu quero dizer que quando Farel faz esse convite, é porque a cidade da Suíça estava acolhendo a reforma protestante
e excluindo o catolicismo. Então precisava da ajuda de João Calvino. Você sabe por que Farel precisava de João Calvino? Porque ele já sabia que João Calvino era o autor das Institutas. Então já era conhecida as Institutas por Guilherme Farel. Ele disse: eu preciso que você fique aqui em Genebra para poder estar me ajudando nessa obra. Nós precisamos de um homem como você, um mestre como você, um homem capaz. E assim disse Guilherme Farel para ele. João Calvino fez que nem muitos crentes de hoje. Deus está precisando de você e você está sempre querendo fazer outra coisa. Você está querendo fazer a sua vontade. Deus está querendo você na sua obra. Deus está querendo você na sua seara. E você está sempre fugindo de querer fazer a vontade de Deus para fazer sua própria vontade. Então é onde Deus amaldiçoa a paz que você quer, e você fica sempre sendo perseguido, sendo massacrado, porque você não quer fazer o que Deus quer. Mas, meus irmãos, quando João Calvino recebeu esta palavra de Guilherme Farel, ele fez a mudança de plano na hora. Ele resolveu ficar ali em Genebra e ajudar Guilherme Farel. Ele ajudou Farel a implantar a reforma naquela cidade. Calvino, ele era um homem ele era muito severo. Em Genebra, ele implantou um estado protestante. E ele implantou uma lei também que quem não fosse na igreja era preso. Ele era um homem que não admitia mendicância, a pessoa ficar mendigando na rua de jeito nenhum. Ele pôs ordem na cidade de tal rigor que as pessoas passaram a ter raiva dele. Ele é estrangeiro. Muitas pessoas tinham nascido ali em Genebra. E ele fazendo desta forma, as pessoas passaram a ter raiva dele. Ele impôs ali a autoridade com o apoio dos políticos, do conselho da cidade. Então o povo passava cada vez mais a ter raiva dele. Dizem até que os cachorros da cidade eram famosos, porque recebia o nome de Calvino. Aonde você passava dele, Calvino, passa aqui Calvino. Imagine como o povo gostava de Calvino, hein? Irmão, se vocês querem saber mais sobre João Calvino, vocês façam uma pesquisa na internet e vocês estudem um pouco sobre João Calvino. Eu quero dar o resumo final, porque é grande a história de João Calvino. Eu quero dizer que João Calvino ele teve que sair de Genebra, porque o povo passou a odiar ele. E ele foi para uma outra cidade, aonde Guilherme Farel e alguns amigos deles conseguiram arranjar uma noiva para ele. Lá nessa cidade, ele passou 2 anos nesta cidade. Ele casou com esta mulher. Essa mulher que ele casou era uma mulher de Deus, uma mulher que era viúva, né? Então ele foi cuidado bastante por ela, amado por ela. E tempos depois a luta foi tão grande em Genebra que chamaram ele de volta para Genebra. Ele e Guilherme Farel, que tinha sido expulso da cidade. E ele não queria voltar, mas ele voltou. Voltou para aquela cidade e ali ele continuou ajudando nas reformas protestantes, continuou o seu trabalho, continuou a sua obra. Uma pessoa muito doente, como foi dito no início. A casa dele não era muito grande, mas ele teve que acolher algumas pessoas protestantes.
Ele teve que vender alguns livros dele que ele tinha, que era muito bom, para ajudar as pessoas. Então ele era uma pessoa de coração bom. Ele era durão, mas era uma pessoa de coração bom. E acabou que com a mulher dele morreu primeiro. A mulher dele morreu. Depois que a mulher dele morreu, ele também, pouco tempo depois, ele veio a falecer, mas deixou um grande legado, que foi as institutas, que foi os seus livros, que foi o seu conhecimento, e até hoje existe igreja calvinista graças a João Calvino. Mas João Calvino, para aceitar, ele teve que retrucar muito, mas quando ele aceitou, ele tornou-se um grande severo, mas dentro de casa ele era muito sensível, muito amoroso, muito carinhoso, e era uma pessoa que não suportava ver ninguém passar necessidade. Ele corria atrás, ele ia ajudar. Então João Calvino foi uma pessoa de bem, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que merece e que fez parte da história. Faz parte da história, e até hoje existem os calvinistas e os arminianos. Depois eu vou falar um pouco sobre a história de Jacó Armínio na próxima aula, ok? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero orar agora pela vida desta pessoa. Eu quero abençoar a vida desta pessoa que ouviu esta aula teológica e que possam aprender e assimilar tudo o que aqui foi passado. Eu abençoo a vida destas pessoas e declaro a virtude do Espírito Santo na vida de cada uma. Eu te abençoo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês que a Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, lá em Itapevi, que está sendo construída, precisa de cooperadores. E se você quer ser um cooperador para ajudar na construção da igreja, nós contamos com você. Você coloca aí na parte de comentário, coloca aí o seu número da conta e eu colocarei o número da conta e você vai estar lançando a sua semente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós. Paz a todos, paz e luz.